Vamos alegrar um pouco? Tá de quarentena e tá cansado de ficar vendo na TV. Fica em pé, ó. Dá uma dançadinha, né? Aumenta aí, Pedro Mariano, porque tá difícil, hein, gente? Sabe o que eu fiz esse final de semana com a minha família? A gente se chamou aqui pelo WhatsApp, em grupo, vídeo, a gente ficou jogando forca. Ah, então, é uma ideia, né? Porque a gente realmente tá perdido. A gente tá reaprendendo a viver os nossos dias. Ó. Exatamente, reaprendendo a viver e vivenciar aquilo que a gente é, né? Porque muitas vezes com a correria do dia a dia a gente esquece quem somos nós, né, Luquinha? Boa tarde para vocês de casa. Boa tarde todo mundo, bom demais estar pertinho de vocês, começar a semana com você, mas bora alimentar um pouquinho a nossa alma e alimentar também o nosso coração, né? Não espere, gente, o reconhecimento de ninguém por aquilo que você faz, porque isso pode causar decepção. Então faça o que você acha certo, se apegue em Deus e siga os seus sonhos para alcançar aquilo que você tanto quer. Ô, Zaio Verde, o que tem no programa? Só a Polícia Civil encontra uma maneira inusitada para espantar banhistas que foram à praia e muita gente ainda não entendeu a importância do isolamento para evitar a transmissão do coronavírus. Converse com a gente durante o programa, participe tirando as suas dúvidas. E quero lembrar que os prêmios continuam, serão entregues lá para abril, tá bom? Quando tudo normalizar mais. Mas o Face tem um super kit com produtos da Tracta Polipet, Cooper e Ortovip, tudo isso num só. E tem um outro super kit também, cheio de produtos do café brasileiro. Você vai curtir, marcar 2 amigos, ambas as fotos, tá bom? Compartilhar e já concorre. E ao vivo, se você faz pergunta do nosso tema de hoje, você concorre a 4 vales para o almoço no restaurante Consciência, também válidos já para a semana que vem ou mês que vem, tá bom? Bora conversar, aprender bastante, porque hoje é dia de dicas de saúde. Medo, pânico e principalmente, Luquinha, muita notícia falsa. É a pandemia do coronavírus que tem assustado a gente, nossa família, por preocupação com a nossa saúde, com a saúde de quem a gente ama. Pois é, tem aquelas pessoas, né, que a gente sabe que elas ajudam, né? Sabem do perigo, seguem as orientações das autoridades sanitárias. Agora tem gente que ao invés de colaborar fica espalhando o quê? Ué, e às vezes, Sol, não é nem por mal. Não, a pessoa recebe no não. WhatsApp e fala assim, ai meu Deus, olha o que aconteceu. Já sai encaminhando para todos os contatos. Fake news. Ontem eu caí no áudio do ministro da Saúde, depois ele mesmo falou, gente, não sou eu. Para que fazem isso, né? Afinal de contas, o que é verdade, o que é mentira sobre o coronavírus? Precaução sim, pânico e falsidade não. Então vamos conversar, a gente sabe que a gente está nesses cuidados todos aqui, aderindo também a essa prevenção ao coronavírus. Nosso entrevistado está via Skype para nos orientar, o infectologista Dr. Lucas Darrigo, infectologista e geriatra. Eu falei para ele que eu estou precisando de geriatra já. Boa tarde, Dr. Lucas. Boa tarde. Muito obrigada aí pela sua participação. E antes da gente entrar com as perguntas, doutor, temos uma enquete que fizemos no Instagram Falando Nisso, né? Então a gente vai acessar e convidar você de casa para participar também, @Falando Nisso Band. Curte a minha fotinho com a Sol lá longe, né? E responde pra gente então a nossa enquete. Você sabe qual é a importância da quarentena? Olha, até que o número bom, 81% diz que sim, mas tem 19% que não sabe. A gente quer conversar com você. E você sabe quais as diferenças dos sintomas do novo coronavírus para os sintomas de uma gripe comum? Está quase pela metade, só 41% não sabe. Não sabe, então vamos saber tudo isso. Deixa eu mandar um beijo para uma querida hoje que está fazendo aniversário, antes de mais nada. Mandar um beijo para a querida Dona Dorinha, um beijo no seu coração, que Deus abençoe muito. Continue com essa luz na sua vida, muita sendo saúde, das nossas também. Muita saúde. Doutor Lucas, muito obrigada pela sua participação. Vamos lá, as orientações. O que é mito, o que é verdade sobre o coronavírus, o novo coronavírus? Primeiro, é uma gripe? Então, olha, essa é uma questão muito importante, tá certo? O coronavírus, ele não é uma simples gripe, tá? Infelizmente, ele se parece com uma gripe. Os sintomas do coronavírus são parecidos com uma gripe, tá? Só que o vírus da gripe é um vírus que circula há décadas na população, e esse vírus é um vírus totalmente novo, então as pessoas não têm imunidade a ele. Então, ele começa como uma gripe, mas ele pode se tornar muito grave. É por isso que está acontecendo isso que a gente está vendo nos noticiários internacionais, na Itália, na Espanha, em outros países do mundo. Muitas pessoas ficando gravemente doentes ao mesmo tempo. E esse é o grande problema.
Entendi. Luquinha, tá chegando uma porção de pergunta aqui, viu? Inclusive tem a perguntinha do Matheus também, que mandou pra gente por WhatsApp. Bom, meu nome é Matheus, eu sou aqui da cidade de Taubaté e a minha dúvida seria qual que é a probabilidade do coronavírus dele ser transmitido pelo ar? Tá, pelo ar. Como é que ele é transmitido pelo ar? Dizem que essa distância de 2 metros, como é que ele é transmitido, doutor? O coronavírus é um vírus de transmissão respiratória, tá certo? Então ele é transmitido pelo ar, especialmente em situações de aglomeração, tá? Então, ônibus lotados, shopping centers, calçadão lotado, igrejas, qualquer situação que implique em aglomeração, aumenta o risco de transmissão do coronavírus. É um jeito que ele se transmite, pela proximidade das pessoas. E esse é o motivo que se pede para se guardar essa distância de 1,5 metro entre as pessoas. Porque você não vai ter como evitar algumas situações, por exemplo, ir na farmácia, ir no mercado, agora na vacinação da gripe, tá certo? Uhum. Então, é preciso guardar uma distância entre as pessoas. A máscara no transporte público, o senhor orienta ou não? O uso de máscara? No transporte público, primeiro, viajar com as janelas dos ônibus abertos. As prefeituras têm tomado medidas em relação entre as viagens, de higienizar os ônibus, tá certo? Evitar horários de pico, conversar com o seu empregador, a possibilidade de você fazer um horário alternativo e evitar horários de pico. São medidas que podem, no conjunto, ajudar muito, tá certo? Okay. Porque a aglomeração é uma questão importante. E, além disso, pegando um gancho nessa questão, a questão das superfícies, tá certo? É muito importante. Você está no ônibus, você vai pegar num corrimão, num lugar para se segurar. Se uma pessoa que é portadora do coronavírus, ela está até distante de outras pessoas e muito pouco sintomática, e pega naquela coisa para você se segurar do sacolejo do ônibus, tá certo? E pouco antes ela coçou o nariz, ali vai ficar um pouquinho de coronavírus. Se o ônibus está vazio, chega outra pessoa e pega naquele mesmo lugar e depois coça o seu nariz, mesmo sem nunca ter chegado próximo daquela pessoa anterior, ela pode pegar, se faz aí uma cadeia de transmissão, né? Então, a questão de limpeza das mãos, nunca toque o seu rosto sem antes lavar a sua mão, isso é muito importante também. Ok, então. Bom, daqui a pouquinho a gente vem com mais informações, né, Luquinha? Pois é, você pode continuar participando com a gente, mandando sua pergunta. A gente vai correr até um pouquinho o programa aqui, né, só para conseguir tirar suas dúvidas, mas agora, bora ficar bem informado com as notícias da redação. E o Brasil tem 1.546 casos confirmados da Covid-19 até agora, segundo o último balanço do Ministério da Saúde. O número representa uma alta de 37% na comparação com os informados ontem. As mortes subiram 39% para 25% no total. Nós vamos saber agora a situação na região com o repórter Israel Goldenstein, que está na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Israel. Graças ao bom Deus, eu repito, graças ao bom Deus, nenhuma morte até agora, né? Aqui na nossa região. É isso mesmo, Solange. Boa tarde para você, boa tarde para o Lucas e também para quem acompanha aqui eu Falando Nisso, nessa cobertura especial a respeito sobre os casos de coronavírus na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte Paulista. Nenhum caso registrado como óbito até o momento, de acordo com a Secretaria de Saúde das principais cidades que tivemos os problemas do Covid-19. E aqui na região do Vale do Paraíba foram 5 casos confirmados em São José dos Campos, 2 em São Sebastião. Agora foi confirmado pela Secretaria de Saúde do município do Litoral Norte Paulista. São 2 casos confirmados em São Sebastião e 1 em Taubaté. Já os casos suspeitos somam agora, segundo o último balanço disponibilizado pela Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, 470 casos tratados como suspeitos aqui na região do Vale do Paraíba. Solange, se me permite uma última informação que acaba de chegar à nossa central de jornalismo da Band Vale.
O doutor Davi Uip, o coordenador do controle de gerenciamento de crises do estado de São Paulo a respeito dos casos de coronavírus, está afastado das funções porque ele segue agora com suspeita de coronavírus na capital paulista. Solange. Um grande lutador aí, foi na linha de frente. Deus queira que não seja confirmado, não. E o presidente Jair Bolsonaro anunciou na rede social que 10 milhões de testes rápidos serão distribuídos. Amostras poderão ser coletadas sem que a pessoa saia do veículo, ou seja, uma espécie de drive-thru aí. Ainda sobre o governo, uma medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro, que ainda precisa da aprovação do Senado, permite que contratos de trabalho e salário sejam suspensos por até 4 meses durante o período de calamidade pública por conta da Covid-19. Agora, isso não é uma coisa mundial, estamos acompanhando o mundo todo nessa luta. Em Portugal, o número de mortos já chega a 25. Nós vamos agora até Lisboa conversar com o jornalista Caio Marinho, que mora lá e tem mais informações. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Sol, Luquinha e a todos do Falando Nisso. Aqui em Portugal, o governo decretou desde a semana passada estado de emergência, ou seja, as pessoas são obrigadas a ficar em casa, a sair somente para ir no supermercado, na farmácia, comprar bens essenciais. E o governo vem adotando algumas medidas para proteger a população. Por exemplo, somente alguns tipos de comércio podem funcionar, outros são obrigados a fechar. Por exemplo, bares, restaurantes só podem funcionar no sistema takeaway, ou seja, as pessoas só podem ir lá comprar sua refeição e levar para casa, ou cultos, missas religiosas, tudo que tem aglomeração de pessoas estão proibidas. E o cenário, Sol, que a gente vê aqui é esse: ruas desertas, vazias, as pessoas se conscientizando, ficando em casa. Até o momento foram registrados aqui em Portugal mais de 1.000 casos de coronavírus, 6 mortes, ou seja, de acordo com estimativas do governo, esse número só tende a crescer pelo menos até o final de abril, começo de maio. Depois a projeção é que isso dá uma estabilizada, mas até lá a ordem é ficar em casa. Sol, olha, prazer em falar com você, com o Luquinha, com todos do Falando Nisso aí, do Grupo Bandeirantes, da Band Vale. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Então, só atualizando os casos suspeitos, porque, viu, Israel, Luquinha, o Caio mandou esse vídeo pra gente ontem, no finalzinho da noite. Hoje, os casos suspeitos em Portugal já somam 2.000 suspeitos, 63 pessoas, 2.063 pessoas, com 23 mortes. Bom, e virando o assunto, é esse o nosso alerta de hoje. Apesar de todos os alertas, muita gente ainda não entendeu a importância do isolamento para evitar a transmissão do coronavírus. Israel, nós estamos vendo uma foto aí. O que é essa foto? Felizmente, é uma responsabilidade muito grande, né, Solange? Essa foto a gente recebeu de manhã durante o jornal Primeira Hora Regional da nossa rádio Band Vale FM e muita gente saindo para fazer compras em São José dos Campos. Essa foto, ela foi tirada no centro da cidade e é como se a gente tivesse uma segunda-feira normal, mas lembrando, o governador João Dória decretou já para amanhã quarentena em todo o estado de São Paulo. A situação também é complicada em Recife, capital do Pernambuco. Vamos para lá agora saber as informações com a repórter Cíntia Martins. Em Paulista, cidade da Grande Recife, uma multidão esperava a abertura de um shopping center. É possível ver idosos que são do grupo de risco andando tranquilamente. Tinha também muita gente usando máscara. Em Coruripe, Alagoas, uma fila imensa de pessoas aguardava para entrar na feira da cidade, que foi fechada. Em São Paulo, após mensagens pelo WhatsApp convocarem jovens para bailes funk no fim de semana, o governador João Dória foi enfático. Vamos adotar medidas policiais para evitar aglomerações, bailes, festas funk ou de qualquer natureza, seja na capital de São Paulo, seja em qualquer outra cidade no estado de São Paulo. Enquanto isso, na capital da Argentina, Buenos Aires, agentes devidamente protegidos correm atrás de pessoas que desrespeitaram a quarentena total.
Pois é, não é brincadeira, gente. E uma notícia que acabou de sair aqui no Twitter da Rádio Band News FM, o Instituto Butantan, em São Paulo, Luquinha, vai coordenar uma rede de testes para o coronavírus a partir de dessa quarta-feira. A expectativa é que sejam feitos 2.000 exames por dia, Luquinha. E a gente torce para tudo isso acabar logo, né, Sol? Amém. Conversar com o Israel agora sobre as rodovias aqui da região. A Tamoios está bem tranquila. Coloca a foto para mim, por favor, Igor. Na verdade, está bem vazia. O bloqueio que teve sábado já encerrou. Já encerrou sim, Lucas. Esse bloqueio que aconteceu, tanto foi na rodovia dos Tamoios, tivemos na Oswaldo Cruz e também na rodovia Rio Santos, foram bloqueios determinados e pedidos pelas prefeituras de Caraguatatuba e também pela prefeitura de Ubatuba. A Polícia Rodoviária Estadual fez o bloqueio nessas rodovias, mas no fim da tarde de sábado, tanto a Procuradoria-Geral do Estado quanto a Procuradoria-Geral da Presidência da República emitiram a liminares para suspender o bloqueio nessas rodovias. Portanto, agora o trânsito segue livre. As prefeituras municipais ainda pedem uma liminar e também uma brecha na justiça para evitar aglomeração de turistas que vão até o litoral norte paulista. A Defesa Civil do Estado faz movimentações e contenções de turistas que estão nas principais praias de Caraguatatuba, também de Ubatuba, Lucas. Na rodovia Presidente Dutra, o trânsito flui bem, não tem nenhum ponto de lentidão nesse momento. Mas, Lucas, se você me permite, mais uma vez, acaba de chegar uma última informação. Sim, claro. Direto de Brasília. O presidente Jair Bolsonaro mandou revogar o artigo da medida provisória que permitia a suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses sem salário. Esse anúncio acaba de ser feito pelo próprio presidente da República numa publicação na internet. Na tarde de hoje, o ministro Paulo Guedes, da Economia, e também o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, junto com toda a sua corporação, João Gabardo e também o Wanderson, darão uma entrevista coletiva para explicar as vertentes agora a partir da crise já instalada pelo coronavírus aqui no Brasil. Lucas. Valeu, Israel. A gente quer comentar também sobre a balsa rapidinho, muito tranquilo por lá, só. A gente sabe que a travessia está limitada apenas a moradores e também a cargas essenciais ali para a ilha, né? Bora ver a previsão do tempo para hoje à tarde? Tanto para a Serra da Mantiqueira quanto para o litoral tem previsão de chuva. No Vale não, tempo seco e estável, viu? Em Campos do Jordão, então, pequena possibilidade de chuva, máxima de 21 graus. Em Jacareí, máxima de 28, Taubaté 29 e Piquete, máxima de 30 graus, sem previsão de chuva para essas 3 cidades. Litoral, agora em Caraguatatuba e São Sebastião, deve fechar mais o tempo, máxima de 29 graus. Em São José, máxima de 28 e a semana inteira seca. Aliás, o número aí, ó, 28 para a semana toda. Seca, sol entre poucas nuvens. E começou hoje a vacinação contra a gripe em todo o país. A gente traz outras informações no próximo bloco. E hoje aqui no programa também tem dicas da Ortovip com o Dr. Sorriso. Você percebeu que seus dentes estão ficando com mobilidade? O que causa essa mobilidade e quais as suas consequências? Daqui a pouco no programa Falando Nisso, venha saber sobre os problemas periodontais que pode provocar a perda de um ou mais dentes.